Bom, vamos agora ao segundo exercício de vetores. Esse exercício nos diz que uma esquiadora percorre 1 quilômetro para o norte. Então, aqui vamos chamar novamente o eixo Y de norte. E depois 2 quilômetros para o leste. Então, ela se deslocou aqui 2 quilômetros para a direita. Então, primeiro ela percorre 1 quilômetro a norte, na vertical para cima, e depois 2 quilômetros a leste, na horizontal para a direita. Em um campo horizontal coberto de neve. A que distância ela está do ponto de partida e em que direção ela está caminhando? Então, aqui nada mais é do que uma soma de vetores. Aqui eu estou somando o vetor deslocamento 1 de 1 km com o vetor deslocamento 2 de 2 km. Uma das formas da gente fazer a soma de vetores é aqui eu colocar o segundo vetor, aqui eu vou então somar o vetor 1 com o vetor 2, Então, eu coloco o segundo vetor, o início do segundo vetor, na extremidade do primeiro. E o meu vetor resultante, ou a minha soma vetorial, vai ser um vetor que vai do início do vetor A até o final, do início do vetor 1, desculpa, até o final do vetor 2, que aqui eu vou chamar de vetor B. O que o exercício quer que eu determine é o módulo desse vetor, ou seja, qual a distância que ela está do ponto de partida, que é aqui. Então, eu quero saber o módulo do vetor B, e o exercício me pergunta também em que direção do ponto de partida ela está, ou seja, qual é esse ângulo que o exercício chamou de φ. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente o que nós fizemos no final do exercício passado, que a gente chamou de prova real. Então, aqui, primeiro passo, determinar o módulo do vetor B. Como que eu determino o módulo de um vetor a partir das componentes desse vetor? Ou seja, eu vou sair da notação de componentes para a notação módulo ângulo. Para isso, eu tenho que o módulo de B vai ser bx ao quadrado mais by ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Isso aqui nada mais é do que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui é Teorema de Pitágoras, lá da 8ª série de vocês. Vamos descobrir aqui quem é Bx e quem é By, Ou seja, quem é a componente em x do meu ângulo e quem é a componente em y. A componente em x é a minha componente horizontal, que vale 2 km. E By é a minha componente vertical, que vale 1 km. Se eu já sei quem é Bx, já sei quem é By, eu consigo determinar o módulo do vetor B, que é o meu vetor soma resultante, ou soma vetorial, vetor resultante, enfim. Então, nós teremos Bx é a minha componente horizontal, que vale 2 ao quadrado, mais By, que é a minha componente vertical, que vale 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, raiz de 5. Essa raiz de 5 vale 2,24 quilômetros. Isso quer dizer que do ponto de partida até o ponto de chegada, do início do vetor da componente By até o final da componente Bx, nós temos que essa hipotenusa aqui vale 2,24
quilômetros. Então, já sabemos quanto ela andou do ponto de partida. Agora, a gente precisa determinar em que direção ela está andando, né? Para isso, eu preciso saber quanto vale o ângulo φ. Né? Como que eu faço isso mesmo, professora? A gente acabou de fazer, mas eu já esqueci. Né? Posso fazer pela função seno, posso fazer pela função cosseno ou posso fazer pela função tangente. Agora, o que eu já conheço o módulo da hipotenusa, né? Já conheço o valor da minha hipotenusa, eu posso determinar pela função seno, pela função cosseno ou pela função tangente. Né? Vamos fazer aqui pela função tangente, que acaba sendo a função que a gente menos utiliza. Né? Então, vamos trazer ela para cá. Eu tenho que tangente de um ângulo é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Vamos determinar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Né? Cateto oposto é aquele sempre oposto ao ângulo, então é BX. E cateto adjacente é sempre aquele que, junto com a hipotenusa, forma o ângulo que eu estou tentando calcular, que nesse caso é BY. Né? Então, nós temos que tangente de φ é BX sobre BY. Tangente de φ é BX, é a minha componente em x aqui, que vale 2, e BY é a minha componente em y, que vale 1. Como eu disse para vocês, para a gente determinar um ângulo, ou para a gente isolar um ângulo aqui, a gente precisa aplicar o oposto da função que estiver acompanhando esse ângulo. Nesse caso, nós estamos trabalhando com a tangente de φ. Então, eu preciso aplicar tangente a menos 1. Tangente a menos 1 de tangente de φ sobra o próprio ângulo φ e a tangente a menos 1 permanece desse lado. 2 sobre 1, 2. Se vocês jogarem na calculadora, naquele esqueminha, shift, tangente, né, que ele vai calcular a tangente a menos 1, tangente a menos 1 de 2 vale, deixa eu achar aqui, 63,4 graus. Lembrando, gente, que normalmente eu utilizo uma aproximação do resultado encontrado, né? Uma aproximação do resultado, eu preciso sempre utilizar a regra de aproximação, ok? É importante isso para a gente trabalhar sempre com respostas fidedignas, ok? Tranquilo? Bom, aqui também a gente consegue fazer a prova real, né? Para eu fazer a prova real, vamos lá. Lembrando que, mais uma vez, eu estou fazendo aqui bem passo a passo, porque são os primeiros exercícios de vetores que nós estamos resolvendo. Né? Então, aqui eu já encontrei que o módulo do vetor vale 2,24 quilômetros e já achei que o meu ângulo vale 63,4. Né? Vamos fazer a prova real aqui. E lembrando, mais uma vez, vocês não precisam apresentar a prova real numa resolução de exercício de prova, né? Essa prova real é só para a gente saber se os resultados que a gente encontrou estão corretos, né? Se eles fazem sentido. Vamos lá. Prova real, então. Aqui nada mais é, gente, eu estou fazendo esse exercício de prova real porque em muitos exercícios de Física 1, né, vocês vão ver aí na sequência, muitos exercícios vão nos pedir a resposta na notação módulo ângulo e também na notação de componentes. Então, essa prova real que eu fiz no exercício 1 e vou fazer agora no exercício 2 é exatamente passando de uma notação para outra, ok? No exercício passado, nós primeiro nós tínhamos o módulo do vetor e o ângulo e determinamos as componentes. E na prova real, eu parti das componentes e determinei o
módulo e o ângulo. Aqui a gente vai fazer o contrário, né? O exercício me deu as componentes e me pediu o módulo e o ângulo. Agora nós vamos partir da notação módulo-ângulo e vamos determinar as componentes. Bom, então, primeiro vamos determinar a componente BX. Para isso, já que ela é o meu cateto oposto, se eu quero determinar BX e eu já sei que ela é o meu cateto oposto, eu vou precisar da função seno. Seno de φ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho que o seno do meu ângulo φ, que eu já sei que vale 63,4. Deixa eu só fazer de outra forma aqui. Vamos lá, seno de φ, então vai ser o meu cateto oposto, que é BX, sobre a hipotenusa, que é o meu ângulo B, o meu vetor B, desculpa. Então, eu chego que, para eu calcular BX, eu preciso do módulo do vetor e do ângulo, do seno do ângulo desse triângulo. Então, eu tenho BX é igual a B, que nós calculamos, 2,24, vezes seno do ângulo, que nós também já calculamos, 63,4 graus. Ok? Isso aqui vai me dar um valor muito próximo de 2 quilômetros, que é o valor original que o exercício me dá para a componente em x do vetor B. Ok? E aí, fazemos a mesma coisa para encontrar a componente em y. Para eu encontrar a componente em y, eu sei que ela é o cateto adjacente, Professora, como você sabe? Cateto adjacente, como eu já disse algumas vezes aqui para vocês, é aquele que está sempre junto da hipotenusa, formando o ângulo que eu estou trabalhando. Então, vamos lá, vamos determinar BY. Fazer a prova real aqui e ver se vai bater, se vai dar certo. Para eu determinar BY, então, eu vou precisar da função cosseno. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Cosseno do ângulo é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, vamos lá. Cosseno de φ, então, o meu cateto adjacente é a componente BY e a minha hipotenusa é o próprio vetor B. Isso quer dizer que, para eu calcular BY, eu preciso do módulo do vetor e do cosseno do ângulo. Ok? Resolvendo isso aqui, então, substituindo os valores que nós já temos, B, nós calculamos, vale 2,24, o módulo do nosso ângulo, e o nosso ângulo φ vale 63,4 graus. Resolvendo isso aqui na calculadora, lembrando que sempre que a gente estiver trabalhando com função seno, cosseno ou tangente, a calculadora de vocês deve estar em graus. No caso da Cássio, tem que ficar o Dzinho lá em cima, que é o degrees. Ok? Tomem esse cuidado. Se vocês não deixam a calculadora em graus, deixam em radianos, por exemplo, a calculadora vai dar um resultado completamente diferente. Ok? Então, resolvendo isso aqui, a gente vai chegar a um valor muito próximo de 1.
Lembrando que, como nós estamos falando de vetores deslocamento, as unidades devem ser sempre uma unidade de distância, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, né? No caso dos dois exercícios, como nós estamos falando de distâncias percorridas por pessoas, aviões, enfim, costuma-se usar quilômetro, mas qualquer unidade de distância, né, poderia ser utilizada aqui. Né? Lembrando que a unidade de grandeza, né, a unidade de medida da grandeza física é que me diz de que grandeza eu estou falando. Né? Se eu estou colocando aqui uma resposta em quilômetros, eu estou falando de distância, distância percorrida, deslocamento, qualquer coisa do tipo. Se essa minha unidade fosse quilômetros por hora, eu estaria falando de um vetor velocidade. Se fosse uma unidade em metros por segundo ao quadrado, por exemplo, ou quilômetros por hora ao quadrado, eu estaria falando de uma função aceleração. Né? Então, a unidade de medida é sempre muito importante na física. Né? Se a gente estivesse falando só de matemática, né, a unidade não faria tanta diferença assim na nossa resposta. Né? Mas ela é quem dá significado físico para as respostas, né, que a gente precisa encontrar nos problemas, ok? Bom, fizemos a prova real, vimos que o módulo e o ângulo que nós encontramos batem, né, com as componentes que nós já tínhamos, e é isso, ok? Logo menos volto com os exercícios de movimento retilíneo, ok? Até breve, pessoal!